Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do Hora Café. Eu estou muito, muito, muito feliz, como sempre, eu estou sempre muito feliz em poder compartilhar um pouco das minhas experiências e principalmente dos meus cafés, com todos os ouvintes, com todo mundo que está chegando, está se achegando, a Hora Café, entendendo que esse espaço e esse momento é aquele momento gostoso para a gente só liberar espaço na mente, né? A intenção não é ensinar nada, mas é a partir das experiências que aqui a gente compartilha, poder, enfim, inspirar e ajudar outras pessoas a também, realizarem seus sonhos, a criarem sonhos, por que não? Às vezes a gente se perde um pouco com tanta informação no mundo que a gente está. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Hora Café. Hoje eu tô com uma pessoa que é extremamente especial para mim, extremamente especial, ela sabe disso. Eu conheci ela há 2 anos, quase 2 anos e meio já, foi em 2020, pouquinho antes da pandemia, tive a honra de conhecê-la pessoalmente e ela é uma mentora na minha vida. Eu acredito verdadeiramente que a gente precisa de mentores, sejam amigos, sejam familiares, pessoas de referência, para que nos inspirem, e muitas vezes ser aquela pessoa que na angústia ou na confusão mental que a gente tem muitas vezes no dia a dia, a gente possa compartilhar e nessa partilha, nesse compartilhamento, realmente fazer as coisas fluírem. E a Dior, que está aqui com a gente hoje, essa empresária maravilhosa, que está falando direto de Chicago comigo. De uma tarde fria e nevada. Olha só, tá nevando nesse momento em Chicago. Ai, que delícia! E que especial, Pra gente é muito especial isso, pra gente do Hora Café, pra mim, de poder estar nesse momento contigo. E então, assim, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito o convite, de tomar esse café comigo, mais um café. A gente sempre toma muitos cafés. E agora eu queria trazer para o mundo também um pouquinho desse nosso café, dessas nossas partilhas, para que a gente possa contribuir para o máximo de pessoas possíveis. Todas essas conversas maravilhosas que a gente tem durante nossos cafés. Então, Dior, seja muito bem-vinda, à Hora Café e a esse momento tão importante para nós. Bom, primeiramente, muito obrigado, Grazi, por me convidar. Não dá para ver, eu acho, sabe, gente? Mas eu tô com lágrima nos meus olhos aqui, literalmente. Porque para mim é uma emoção muito grande de estar aqui conversando com a Grazi, frente a frente, nesse programa incrível dela. Quando ela fala que eu sou uma mentora dela, eu não me acho uma mentora. Para mim, a Grazi, ela é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E tudo que eu fiz foi apenas desenvolver e tentar virar uma chavinha ali para que ela pudesse se abrir e compartilhar com o mundo todo esse conhecimento que ela tem. Eu nunca vou me esquecer de um dos primeiros cafés que eu tomei com a Grazi, que foi no início do nosso programa. A gente se conheceu em um treinamento para mulheres que eu tenho, que se chama Girl Boss, Mulheres que Empreendem. E a Grazi um dia me disse assim: ai, Dior, é tão bom falar com você, não é com todo mundo que eu consigo ter uma conversa tão longa e ao mesmo tempo tão técnica, E eu me lembro que ela estava explicando para mim o que era tecnologia, no olhar da Grazi Paris.
E novamente, como eu estou emocionada agora, eu fiquei emocionada naquela conversa, porque eu tenho um filho de 7 anos e as crianças, elas são loucas por tecnologia e eu estava passando por um momento que eu comecei a ficar preocupada com a tecnologia, né? Será que está afetando o meu filho? E ouvir a Grace, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, falar sobre tecnologia de uma forma tão romântica, mas de uma forma tão inteligente, me emocionou. Porque eu falei, gente, é um conhecimento que eu estou sendo exposta agora que nunca ninguém havia me posicionado dessa maneira. Então você imagina para um coração de uma mãe que estava com o coração apertado, se perguntando, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou dando muito, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, de screen time para o meu filho? Será que a tecnologia vai afetar o meu filho? Em que maneira? Em que ponto? E aí vem essa mulher incrível, essa empreendedora incrível, me mostrar um lado, o outro lado da tecnologia, né? E como que, na verdade, as crianças elas podem usar a tecnologia para se socializarem, não se distanciarem. Então, Grace, eu estou emocionada porque tudo que eu mais queria, né, dentre todos esses cafés que a gente já tomou aí durante esses anos que a gente se conhece, eu queria que você falasse para o mundo e emocionasse o mundo não só como você me emocionou, porque eu tenho certeza que você vai agregar valor na vida de muita gente. Então, muito obrigada a você, a honra é minha de poder te ouvir agora nessa hora do café. Obrigada pelo convite. Bacana. Eu acho que tu trazes alguns pontos que são essenciais nessa jornada desde que a gente se conheceu, né? A minha relação com a tecnologia, ela realmente é uma relação, eu acho que eu posso chamar uma relação humana, né? Ela é uma relação que enxerga a tecnologia literalmente como ferramenta para potencializar o ser humano. Quando eu estava, né, eu fui aos Estados Unidos agora, esse ano, eu fiquei um tempo, nós nos encontramos, e quando eu retornei ao Brasil, de novo, né, muitas coisas vieram na minha cabeça de o que eu ia fazer, qual que era o meu próximo passo, né, enfim, seja um negócio, seja um produto e tudo mais, que a gente sempre conversou muito a respeito disso, né? Quais seriam esses possíveis caminhos? E eles sempre foram muito infinitos de possibilidades, né? Sim. Eu acho que talvez essa é uma coisa que esses dias eu estava pensando, um grande desafio que nós temos hoje no contexto que a gente vive, com tantas possibilidades, não é escolher o sim que a gente dá, mas a partir do momento que tu escolhes uma coisa, né, que tu dá um sim para algo, você tá dando não para várias outras. Então eu acho que esse é o maior desafio nosso hoje, né? Como é que a gente escolhe algo e sem ficar preocupado com aquilo que a gente vai deixar, né? Os nãos que a gente vai deixar. Mas é preciso sim ter um foco, né? É preciso sim escolher se a gente quer dar um primeiro passo. Porque é humanamente impossível a gente conseguir realizar tudo de uma vez só. Podemos realizar tudo o que a gente quer. Tudo, eu não tenho dúvidas disso, né? Você também mostra muito isso na tua jornada, na tua história, que é muito inspiradora, que é qualquer um pode realizar o que quer, desde que faça aquilo que precisa ser feito, né? Desde que vá atrás, que estude, que se dedique, que tenha disciplina, enfim, e todo o resto que a gente já sabe. Mas quando eu estava nesse momento de o que escolher, o que fazer, teve um insight muito grande que eu tive, que foi, gente, eu amo tecnologia e eu amo pessoas. Eu sempre usei ela para potencializar as pessoas. Agora eu acho que talvez estava na hora de eu usá-la para me potencializar, né? Para me dar forças, né? Para que eu pudesse expor aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. E isso casou muito com um grande aprendizado que eu tive contigo, que eu acho que tu traz nos teus treinamentos, que é o reconhecimento de quem nós somos. Sim.
a gente muitas vezes faz. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, como eu já falei em outros episódios, às vezes a gente entra num ritmo de fazer muito grande, e principalmente para quem tem um senso de contribuição muito forte, a gente faz essa doação, mas poucas vezes a gente faz o movimento ao contrário, né? E aí a gente tem dificuldade de reconhecer quais são as nossas habilidades, né? Quem de fato nós somos, como usamos ela de forma mais consciente e, por consequência, quais ferramentas eu posso utilizar para me potencializar mais ainda. E o teu treinamento e toda a tua mentoria que eu fiz depois do treinamento, né? A Dior passou comigo esses 2 anos que talvez tenham sido os 2 anos mais difíceis da minha vida, né? Principalmente profissional e pessoal também, né? Ela sempre esteve muito ao meu lado e muito paciente, inclusive, né? Foi um prazer então, para mim, Grazi. Essa tua perspicácia, né? Essa tua sensibilidade de ajudar os outros, de ajudar principalmente outras mulheres, né? Que teu foco são as mulheres, a se enxergar, né? A enxergar, seja elas como mães, como empreendedoras, e vestir essa camisa. Não, realmente eu sou isso, né? Eu vivo isso, eu faço isso e tudo mais. Então, esse ponto para mim foi um dos auges dos nossos momentos. Claro, a gente vai unindo cada coisinha, cada fala, né? Sim. Mas assim, unir essa tua missão que tu teves, né? E eu vou falar de mim, de me mostrar quem eu era, de me enxergar como uma empresária. Eu não me enxergava até 2020 como uma empresária, né? E mesmo tendo uma empresa, eu não me enxergava como uma empreendedora. Eu me enxergava como uma professora que produzia material didático na área de educação tecnológica. E era isso. E gostava de dar aula, e gostava de ter, sim, a empresa, de ter todo aquele movimento do desenvolvimento, né, dos materiais e das pessoas como liderança, né, e tudo mais, mas eu não me enxergava dessa forma, né, com essas habilidades de líder, com essas habilidades de empreender, de criar produtos e tudo mais. E então, eu vejo muito isso, e depois, em várias vezes que tu já me convidou para participar de outros grupos que tu tens com outras mulheres, fica evidente para mim, fica muito claro. A líder que você é, né? eu ia dizer, na verdade, porque é a líder. O quanto você, né? O quanto você desperta isso no outro. O quanto você desperta isso nessas mulheres, né? De elas poderem enxergar, seja aquela a eu empresa, né? Que a gente estava até comentando ontem, quando nos encontramos em outro momento, e porque são muitas eu empresas, nem todas têm um grande império, vamos dizer assim. Então, como que elas se reconhecem em todos esses papéis? Eu empresa, eu mãe, eu mulher, eu filha, e tudo, né? Enfim, todos os papéis que a mulher tem. Então, Dior, isso para mim é uma grande missão, assim, que tu trazes para o mundo muito forte. E eu imagino que você também veja outras mulheres, assim como eu, né, nessa mesma, às vezes, confusão, assim, mental. Então, quem de fato a gente é? Porque a gente fica nessa coisa do tipo, eu preciso ser boa em tudo o tempo inteiro. E isso a gente sabe que não é possível. A gente precisa fazer algumas escolhas às vezes, né, Dior? Você fez as suas escolhas, né? Sim, tem um exercício no treinamento, Grazi, que eu não sei se você se lembra dele, mas ele é um exercício que eu gosto muito, que é um exercício assim, eu sei que eu tenho sucesso quando... Você se lembra desse exercício? Lembro. Porque você acabou de escrever o que todas nós mulheres passamos, tá? Eu falo nós mulheres porque eu conheço o nosso universo, talvez os homens também passam por isso. Os meninos aí, os seus anjos tiverem ouvido, talvez eles vão se conectar com o que a gente está falando, mas eu falo por nós mulheres porque é o universo que eu vivo.
nós temos vários papéis. Nós somos mães, esposas, empreendedoras. E uma das coisas que vem muito pesado para a mulher, na verdade, é esse papel de que nós temos que ser super-heroínas, né? Nós temos que dar conta do cuidado da nossa família, nós temos que dar conta das nossas empresas, nós temos que nos cuidar também, né? Então, assim, tudo começa a ficar muito pesado, ainda mais agora, na época que a tecnologia ela é tão viva e tão presente, tão rápida na vida da gente, que a gente, além de todas as nossas tarefas diárias que a gente tem que fazer, os papéis que a gente tem que executar, a gente ainda tem que dar conta de responder e-mail, de responder WhatsApp, de responder direct do Instagram, ou então do Facebook, ou então postar alguma coisa no LinkedIn. Então, quando você termina o seu dia, o que sobrou de você, né? E aí é aquele momento que vem a culpa, né? Como eu comecei a falar na minha frase anterior, eu estava vivendo um momento que eu estava muito me sentindo culpada. Será que eu estou deixando o meu filho, às vezes, diante de uma tela muito tempo, para de repente eu terminar um projeto, para de repente eu terminar uma reunião com alguém? Será que eu estou usando a babá eletrônica da TV para cuidar do meu filho enquanto eu estou tentando gerenciar um outro projeto ao mesmo tempo? Então, assim, esse exercício de que eu sei que eu tenho sucesso quando, eu acho que ele traz clareza, porque hoje eu sei que eu tenho sucesso quando eu tô 3h15 da tarde lá na porta da escola do meu filho para pegar ele sem estar atrasada, sabe? Se você perguntasse para mim há 10 anos atrás o que era sucesso para mim era estar dentro do estádio do Barcelona, gerenciando o projeto do Ronaldinho Gaúcho com uma das maiores empresas de vendas diretas do mundo, que é a Amway, né? Então, assim, era uma vida que parecia ser muito glamurosa, mas era uma vida que eu não tinha vida, né? O fuso horário era 6 horas a mais daqui dos Estados Unidos, eu não conseguia dormir com o meu parceiro no horário que ele ia dormir, porque eu tinha que entregar um produto para um cliente. Naquela época eu não tinha filho, então eu aproveitei a maioria das minhas madrugadas para estar em comunicação com o meu cliente na Europa. Então, era uma vida que talvez você ia me ver andando de jatinho privado, andando com vários jogadores de futebol, desenvolvendo uma campanha de relações públicas e marketing global, mas por dentro eu estava miserável, né? Ao ponto que, com 35 anos, gerenciando o maior projeto da minha vida, que foi a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil e vai fazer aniversário agora, que está chegando a Copa, eu estava em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, eu estava morando lá por um mês, eu estava pedindo a Deus para tirar a minha vida, né? Então imagina que coisa louca é essa se a gente não entende o que é o sucesso pra gente, porque para muita mulher que pode estar começando a empreender agora, o sucesso de repente para elas é o que eu tive, né? Poder andar de jatinho privado, poder estar trabalhando com uma marca muito grande, poder estar gerenciando orçamentos milionários como eu gerenciei, mas por dentro eu estava miserável, por dentro eu estava pedindo a Deus para tirar a minha vida porque eu estava muito cansada. Eu falei, ai Deus, deu, cheguei, sabe? Cheguei ao ponto máximo. Passa a régua e fecha Sim. Passa a régua e fecha a conta que pra mim deu, sabe? E aí que eu aprendo que o segredo da vida é doação, Grazi, sabe? The secret of living is giving. Então, tudo que você falou que, Dior, você foi tão generosa comigo, você teve tanta paciência comigo durante esses 2 anos e meio, momentos difíceis da minha vida, na verdade, você estava me agregando muito, né? Porque eu via que o que eu estava fazendo com você e a cada progresso que eu via, né? Porque essa coisa de você falar assim, Dior, eu não me enxergava como empresária. Você vive em uma região sul do Brasil, onde é uma região que eu vejo muito patriarcal ainda, né? Então, a mulher ela é ensinada a não se destacar tanto, a não falar tanto, a ser discreta, a ser delicada, né? Eu brinco assim que a gente tem que ensinar as nossas filhas. Eu tenho um filho homem, mas se eu tivesse uma filha mulher, eu não queria que a minha filha fizesse balé,
Nada contra, tá, mamãe, que as meninas fazem balé. Mas eu acho que eu queria que a minha filha aprendesse artes marciais primeiro. Para ela é frágil, né? Mas ela precisa saber se defender, porque eu passei por uma violência sexual muito grande. Com 15 anos, eu quase perdi minha vida. Então, a gente vive uma sociedade, Graça, vocês aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, tá? Você teve aqui, você deve ter percebido isso, que lá no Vale Silício tem muito mais homem do que mulher, especialmente em cargos de liderança. A gente foi criada para não chamar tanta atenção, né? A gente foi criada para ser discreta. E eu acho que é possível sim ser discreta, mas ser uma líder com assertividade. É possível ser discreta, mas ter autoridade. É possível ser discreta e não perder o jeito feminino de ser e não ter que se masculinizar, né? Então, assim, eu acho que quando você se enxerga, né, como você falou, eu comecei a participar de grupos e aí eu me dei conta que eu estava liderando aqueles grupos, eu acho que você sente o quão natural é para você liderar. Você nasceu com isso. Eu conheço muito bem a tua história, tenho muito orgulho da tua história, falo muito da sua história para muitas mulheres. Você nasceu para liderar. E se você não está nessa posição, se você não assume essa sua posição, parece que tem alguma coisa fora do lugar. E se tem alguma coisa fora do lugar, você começa a bater cabeça, sabe? E aí você pode se perder um pouco. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, sabe? Que você se enxerga como tal agora. Eu acho que o Brasil e o mundo precisa de mais mulheres como você, precisa de mais mulheres como as treinandas, girl bosses, porque eu acho que a gente pode sim impor a nossa inteligência, impor os nossos traços de liderança, mas em uma maneira que não vai ofender ninguém. Eu digo que uma girl boss, ela é a mulher chefe de si mesma e chefe do próprio negócio, não chefe de outras pessoas, né? E eu acho que você tem isso tudo, você tem essa delicadeza, ao mesmo tempo essa firmeza, ao mesmo tempo essa assertividade. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se beneficiar por você ter agarrado de uma vez por todas a sua posição de líder. Obrigada, Dior. Tu sabes que tu traz alguns pontos nessa tua fala que são bem importantes, assim, aqui, né, processando aí, vai entrando, né, pelo sentido aqui da audição, e aí o cognitivo vai fazendo festa lá dentro do cérebro, né, os neurônios vão enchendo lá de conexões e tudo mais. Então, quando tu trazes, né, dessa... Primeiro, eu acho que até teve um episódio que a gente... Foi com a Leila que eu gravei, e a gente falou muito sobre poder deitar à noite, né, no travesseiro, tranquilo. Porque quando a gente tem essas angústias, ou quando a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal, né? A gente falou, uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Mas também, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? E as coisas acontecem no seu tempo, né? Acontecem quando tem que acontecer, né? Então, claro, às vezes a gente é meio teimosa, né? A gente vai levando, não quer acreditar em algumas coisas, mas realmente uma hora a conta chega e ou você toma a atitude de fazer algo com aquilo, né? Ou você vai ficar realmente com a angústia e o sofrimento por muito tempo. Mas tá tudo bem quando você fala de que houve o tempo em que você viajava, né, de jatinho, que você cuidava de grandes contas, né, era relações públicas de empresas extraordinárias, né, multinacionais, porque naquele momento fazia muito sentido, né, ou durante um bom tempo fez sentido. Mas que chega um momento que começa a não fazer mais sentido. E por isso eu acho que vem essas vontades, né, malucas aí na nossa cabeça, de talvez até tirar a vida, ou né, de pensar, meu Deus, ajuda porque eu não estou mais conseguindo, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei que caminho eu tomo, eu tenho tudo, tá tudo perfeito, porque sempre foi
perfeito, talvez até aquele momento. Poxa, era isso que eu queria, era isso que eu sonhei, é isso que todo mundo sonha, vamos dizer, né? E como que eu tô aqui reclamando ou querendo, passando pela minha cabeça, talvez em tirar a vida. Então, é porque é quando realmente tá na hora de mudar. Eu acho que, quando esse desconforto começa, é quando é o momento de mudar. Só que a mudança, e eu gosto de comparar a mudança muito com o novo, né? A ideia do novo, ou da própria inovação, vamos dizer assim. O novo, ele é desconfortante, porque a gente não conhece ele. Então, assim, poxa, eu preciso mudar. E aí, quando a gente pensa, eu preciso mudar, tá, vou mudar o quê? Para onde? Como? Qual parte da vida? O que está incomodando? O que não está? Aonde que eu tenho que mudar? Né? O que não está mais fazendo sentido? E aí é onde começa toda a nossa angústia. Aí é onde começa esse desconforto e a gente se sente perdido. Eu tô lendo um livro que não sei se tu já leu, ele é as 12 regras para a vida, como viver num caos, né? Ele é fantástico. Pois eu até passo para ti, enfim, passo para todo mundo aí, né? Vou fazer as indicações. Mas ele fala assim, é preciso caos. E ele faz uma relação do caos e da tranquilidade, vamos dizer assim, né, do padrão, daquilo que é controlável, mensurável e tudo mais, ele faz uma relação com o feminino e o masculino. É muito interessante. E assim, a gente precisa do equilíbrio, porque a própria aprendizagem, ela acontece nesse caos. O próprio movimento da mudança, da inovação, né, da criação, ela passa pelo caos. Ou seja, ela passa pelo desconforto. Então, só que quando a gente tá nele, é muito angustiante. É muito angustiante. E aí, deixa eu te interromper, que eu quero te fazer uma pergunta. Claro. A gente tem duas escolhas, Grace. Quando a gente está no caos, a gente tem a escolha de nos imergir nele, né? Deixar que o caos toma conta e a gente permite que certas doenças entram em nossas vidas, a gente pode se permitir entrar em depressão, ficar em depressão, permanecer em depressão, né? Porque aquele pensamento meu, eu jamais tiraria a minha vida, mas esse pensamento de que Deus pode vir, pode me levar, querendo ou não, a um pensamento suicida, né? E é um início de uma depressão. Então, assim, naquele momento, eu poderia ter ficado ali, né? Naquele caos que eu estava, ou eu poderia ter feito o que eu fiz, que foi buscar ajuda de alguém que também já teve em um caos ou em vários caos e saiu, né? E hoje já não vive mais em tanto caos. E o que me ajuda sempre, essa pergunta que eu quero te fazer, o que me ajuda sempre, Grace, é uma coisa que você é mestre nele, é me educar. O que me tira do meu caos, o que me tira da minha confusão é educação. Sabe? Seja através de um livro, como você acabou de mencionar seja através de fazer um treinamento, seja através de participar de certas imersões que vão me colocar em uma área de desconforto muito grande, mas vão me ensinar outras coisas. Então, é assim que eu saio do meu caos. E você, como que você sai do seu caos, Grazi? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque muita gente acha que não tem saída. E a verdade é que tem sim saída, mesmo que se você tiver com depressão e de repente precisar tomar remédio por um tempo, tome, estabiliza, né, os seus hormônios, mas eu acho que existe sempre sim uma saída, né, e desistir nunca é uma saída, nunca, porque só vai entrando em mais caos. Então, para mim, o conhecimento é o que geralmente me ajuda a sair do caos. E para você, Graça, o que te ajuda a sair do caos? Nada na vida é coincidência, né? Algumas semanas atrás, eu
como eu falei, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei, ficou muito mais intenso, né, essa necessidade, essa busca, porque quando há um ano e pouco, né, que eu resolvi, né, tomei a decisão de, enfim, parar, vamos dizer assim, sair da empresa, e, enfim, eu entrei no caos, né, e aí eu saí numa busca enfreada desse conhecimento, né, levei os olhos para passear, como eu gosto de falar, né, fui para vários lugares, para a Europa, para os Estados Unidos, aqui na América do Sul também, enfim, e estava nessa busca, e quando eu retornei, né, para casa, depois de alguns meses fora, que levou quase um ano todo esse processo aí, talvez um pouco mais, eu ainda estava nesse caos. E aí eu pensei, gente, o que está acontecendo? Porque, poxa, eu fui para todos os lugares, eu fui buscar as respostas, né? Eu fui nos livros e, enfim, claro, me ajudaram muito. Cada lugar que eu conheci, cada pessoa que eu conheci, cada conhecimento, cada imersão, tudo, assim, tudo é experiência, né? Experiência é vida, né? Experiência nos traz vida. Mas eu continuava naquele caos, parecia que eu ainda estava nele. E aí foi quando eu percebi que o que mais me ajuda, na verdade, e é onde eu fui buscar forças, foram nas pessoas. Em todas as pessoas que eu acho que conheço. Eu escutei você falar isso no seu primeiro episódio. No primeiro episódio. E porque realmente, assim, Dior, um pouco antes de eu lançar o Hora Café, e um pouco antes mesmo, assim, algumas semanas, eu já tinha gravado, né? A ideia já estava aí no ar, mas ela estava ainda muito, muito travada, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber que são as pessoas que me dão força, né? E eu tava entrando num momento, e nesses pensamentos que você falou mesmo, cara, eu perdi o sentido. Poxa, eu fui atrás, busquei, vi tudo e não achei resposta nenhuma. Gastei um monte de dinheiro. E voltei sem resposta nenhuma, né? Mas assim, o que de fato me fez acordar foi todas as relações que eu construí durante essa jornada, né? Seja a própria jornada da vida e tudo mais, tudo que eu aprendi com cada um, desde que seja realmente com um livro, muitas vezes, né? Mas ele não deixa de ser uma pessoa que está ali dialogando contigo em alguma medida, como também falei, né, no primeiro episódio do Hora Café. Mas teve um ponto, Dior, que eu descobri que é quando a gente reconhece a nossa dor. Quando a gente reconhece que, poxa, tem alguma coisa errada. Poxa, não, eu preciso procurar ajuda. Seja ela qual for. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, um profissional, né? Que vai te indicar uma medicação ou que vai te indicar alguma coisa. E aí eu descobri aí que talvez eu teria que realmente tomar uma medicação, né? Então fui procurar um psicólogo, depois um psiquiatra, e enfim, e fui em busca. Parabéns. Porque eu acho que o que a gente talvez não pode fazer é, nesse caos e nesse desconforto, achar que ele é para sempre. Que é como tu falou, é a escolha, né? Porque assim, eu posso escolher ficar nele para sempre? Posso, né? Porque a gente é o livre-arbítrio, né? Mas para que eu possa avançar, para que eu possa evoluir para o próximo caos, eu preciso estabelecer esse. Eu preciso encontrar o equilíbrio nesse primeiro. Eu preciso passar por ele, né? E aí depois vão ter outros e outros, porque essa é a vida acontecendo, né?
Eu costumo dizer, Grazi, para aquelas pessoas que têm um certo preconceito com remédios, é que o cérebro é um órgão como se fosse qualquer outro órgão do corpo, o coração, né? Se você está com um problema de coração e você precisa tomar um remédio para o coração, você vai falar, não vou tomar remédio para o coração. Exatamente. Agora, eu gosto muito dessa ideia que você falou. Se eu precisar me medicar, se eu estiver me medicando, eu preciso colocar meu pensamento em ordem e entender o que está me incomodando, que caos é esse, para eu sair do caos. Porque olha só, Grace, eu tenho certeza que para você também foi assim, que eu conheço muito a tua história. Todo o caos que eu entrei na minha vida me colocou em uma posição melhor, em uma situação melhor. Então, por exemplo, quando eu sou violentada com 15 anos no Brasil e denunciei, tá? E todo mundo que estiver ouvindo, seja homem, seja mulher, tá, gente? A violência sexual acontece com ambos os sexos, denuncie, tá? No Brasil, vocês devem ligar. E muito mais do que a gente imagina, né? Até porque às vezes a gente acha que isso não acontece mais, ou isso é coisa, né? Acontece muito, os números estão aí, né? A cada 1 minuto, 11 pessoas no Brasil sofrem de violência sexual. Tá? Então, assim, as pessoas se calam, as pessoas se fecham. E existe um número no Brasil que é o Disque 100, tá? Que é totalmente anônimo, pessoal. Então, se algum dia você precisar falar com alguém, fale, denuncie. Porque são esses segredos que a gente começa a guardar, que começa a fazer um build-up, que a gente chama em inglês, do caos. Só que você pode usar o caos também para te impulsionar. Então, imagina, eu fui violentada com 15 anos, por um desconhecido, na rua mais movimentada da minha cidade, que colocou uma arma na minha cabeça. Eu denunciei, ele foi preso, ele já havia violentado 8 mulheres antes de mim, e eu passo por aquele todo processo de luto que toda vítima de violência sexual passa, me calo. E as leis do Brasil, não sei se mudaram, mas naquela época, dependendo do comportamento dele na cadeia, ele pode ser solto pelo bom comportamento. Sim. E ele ia ser solto 4 anos depois ou 5 anos depois. Fiquei com muito medo dele me encontrar, fazer alguma coisa contra mim, contra a minha família. O que eu falei? Eu estava em um caos. Eu falei, eu vou embora do Brasil. Sabe, eu vou embora. E a gente era muito pobre. Venho de uma família muito pobre, e eu falei, eu vou, mãe, eu vou ajudar você a terminar de criar os meus irmãos pequenos. E com $1.000 eu saio do Brasil em um caos total, caos pessoal, caos profissional, tranco a minha matrícula na faculdade e vou para Londres com $1.000 no bolso sem saber falar inglês, né? Encurtando a história, hoje estou eu aqui, sou mãe de uma criança linda, de um americanozinho lindo, estou mudando aí a genética da minha família, né, literalmente. Sou uma empresária e só que aí você fala, Jora, mas tudo foi flores, né? Depois que você sai do Brasil? Não, eu vivi vários caos. Né? Durante a minha 2 anos morando na Inglaterra, teve vários caos lá. Venho para os Estados Unidos, tem vários caos lá. O que foi diferente para mim, Grace, para você foi essa conexão com as pessoas, para mim foi sempre perguntar qual é o meu propósito. Sabe, muita gente fala de missão, né? Eu falava assim, mas o porquê que eu estou fazendo isso? Qual é o meu porquê? Né? O porquê que eu estou fazendo isso? E para que eu estou fazendo isso? E a partir do momento que o caos começa a ficar grande de novo, aí eu aprendi que é hora de parar e fazer a mesma pergunta de novo. Então, esse caos que eu cheguei aos meus 35 anos de pedir a Deus para tirar minha vida, ele se transformou em uma aposentadoria. Eu me aposentei com 35 anos, eu disse, chega, eu tô com dinheiro suficiente na minha conta bancária, vou me aposentar, vou me dedicar a ser mãe, porque eu tinha engravidado, tinha perdido um filho, nessa minha loucura de trabalho. E aí, uma palavra muito importante para quem quer sair do caos, Grace, planejamento. Eu comecei a replanejar a minha vida e a minha história, porque eu falei, tá, eu sei que eu sou uma girl boss, eu sei que eu preciso estar sempre trabalhando, né? Minha avó falou, nunca dependa de dinheiro de homem nenhum.
Mesmo eu estando casada, estando com uma vida tranquila financeiramente, eu falei, eu preciso continuar produzindo. Então, o meu caos me levou a me aposentar da minha profissão, planejar o meu futuro para que eu fosse a mãe que eu sou hoje para o meu filho. Então, eu comecei a fazer o quê? A investir em imóveis. Tá? Hoje eu sou investidora em imóveis. E durante os 2 primeiros anos do meu filho, eu não fiz nada mais além de ser mãe dele. Né? Então, eu me senti tendo muito sucesso como mãe, mas aí, de novo, eu entrei em caos, que foi a sua história. Depois de 1 ano de ódio, eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer, depois eu entrei em caos. E aí é hora de mudar de novo, sabe? Então, eu não sei se dá para vocês verem ali, eu guardo ali as flores da minha orquídea. Eu tenho uma orquídea que eu ganhei Dia das Mães da minha mãe. E todas as folhas dela, né, as estações do ano aqui nos Estados Unidos são muito bem definidas, chega o outono, elas caem. E eu não jogo fora, eu guardo. Porque a minha orquídea, ela fica peladinha, mas eu deixo as flores secas dela perto da orquídea para me lembrar que aquilo vai passar. Para me lembrar que tudo que for acontecer nessa próxima estação também passa. Sabe? Então eu acho que se a gente entender isso, que a vida está sempre em movimento e que se chegou um ponto, você estagna em um passo que você não consegue ir para frente, se pergunte por quê e para quê e lembra que nada é permanente, tudo muda, tudo passa. Então eu acho que ter sucesso hoje, Grace, é isso, é você entender que tudo vai passar, que tudo vai mudar. E como que você vai lidar com o próximo caos que vier, né? Porque vai chegar uma nova temporada de caos. Exatamente. Vou abrir um parênteses aqui, depois tu me ensina como cuidar de uma orquídea, porque na verdade eu mato todas elas. Menos água não e sobra, menos sol. Não sobra uma aqui. Menos água e menos sol. Quantidade certa. Ai, gente do céu. Ai, Diora, eu acho que é isso. Todos nós temos esses momentos de caos, porque sem eles, realmente a gente não consegue ir para as próximas etapas. Se a gente não reconhecer esse caos, se a gente não reconhecer eu não estou bem, ou tem algo que não está mais fazendo sentido, né, no contexto onde eu estou, ou enfim, seja com as pessoas, nos lugares, né, é preciso fazer alguma coisa. E olha que legal, a primeira coisa talvez realmente seja parar. Parar no sentido de, peraí, tem um desconforto aqui, né? Deixa eu olhar para esse desconforto, reconhecer ele, acolher ele, né? Unir ele com os nossos valores e os nossos princípios. Então, quando você diz perguntar o porquê, né, das coisas, ele está muito atrelado aos nossos princípios, aquilo que é importante, aos teus valores. Você sempre fala muito, né, da tua família, da tua história, né, do quanto a tua família foi força para você nos momentos difíceis, quando você pensava, não, eu preciso fazer isso, né, porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, porque eu quero mudar a história, né, da minha família, a genética da minha família e tudo mais. Então eu acho que reconhecer, né, que algo não está bem, acolher ele, conhecer os seus princípios e os teus valores, fazer esse cruzamento, né, de que talvez alguma coisa naquele momento não está fazendo sentido mais, porque não está mais indo ao encontro dos teus princípios e dos teus valores. Então a pergunta do porquê, ela é muito importante para a gente fazer esse cruzamento. E aí, em seguida, ok, então agora o que eu faço? Ou eu peço ajuda, né? Ou eu vou estudar, ou eu vou, enfim, eu vou agir, eu vou partir para uma ação, né? Seja planejar os próximos passos, né? Ou, enfim. Então, eu acho que essa combinação de fatores, de elementos, faz com que a gente, pelo menos, possa passar por essas estações um pouco mais leve. Eu gosto muito de dizer que
não é que não vai doer, né? Eu ia falar sobre a dor. Exatamente. Mas talvez o sofrimento não precisa ser tão grande. Quando eu consigo fazer esse movimento de olhar para a dor e acolher ela, para que eu possa agir sobre ela, né? Sabe um problema que eu tenho, Grace, com as redes sociais, e é por isso que eu também nem tô muito nelas, vou ter que mudar isso, né? Por ganhei favor. Ganhei um puxão de orelha aí do meu mentor, o Thiago Igor, esses dias. É porque, assim, eu não gosto daquela falsa imagem que é passado de que tá todo mundo bem, que tá todo mundo feliz, sabe? Gente, uma campanha que me tocou profundamente na minha profissão foi a campanha que eu mais tive a honra de ter trabalhado e ajudado a desenvolver na minha vida, foi a campanha da Beleza Real da Dove, Grazi. Será que você lembra? Que eles colocaram uma modelo, eles mostraram uma modelo totalmente sem maquiagem no início e depois mostrou assim tudo que eles fazem para transformar o rosto dela até colocar o rosto dela num outdoor. Eu vou mandar para você. Olha só, ai, vou procurar. Legal. Então, assim, a beleza real que chama. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm várias ferramentas, né? Filtros no Instagram, que muda totalmente o formato do rosto, cor de pele, cor de boca, cor de olho. As pessoas, a tecnologia, ela traz uma amplitude de ferramentas para que a pessoa tem o poder, né? Também não vou entrar muito nisso, que a gente vai para os metaversos aí da vida, que eu e você já teve uma conversa longa sobre isso. Mas hoje a gente tem o poder de ser a pessoa que a gente sonha ser, né? Mas é um poder falso, é um poder que você só está empoderado enquanto você está usando essa tecnologia para te proteger. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se as pessoas falassem mais o que você está falando, né? Olha, não é que não vai doer. Nossa, vai doer muito, sabe? Eu não imaginava que amamentar iria doer. Gente, era o meu sonho amamentar o meu filho por 2 anos. As primeiras propagandas são tão bonitas, né? As propagandas são tão bonitas da amamentação, né? Nossa, gente, eu chorava. Meu filho punha a boquinha no meu peito, eu chorava os primeiros dias. Doía, sangrava, eu tive que comprar um biquinho de silicone para colocar, e aí aprendi, contratei uma pessoa para me ajudar a colocar a boquinha dele no lugar, para pegar do jeito certo o peito, consegui amamentar ele até 1 ano e meio, sabe? Fiquei muito orgulhosa, eu senti que eu estava tendo sucesso quando eu consegui amamentar ele durante 1 ano e meio. Mas muita mulher não consegue, sente aquela dor e desiste, né? Porque tem na cabeça que a amamentação vai ser aquela coisa linda. A mesma coisa o casamento, Grace. Acho que a sua audiência é uma audiência madura, né? Acho que a gente pode falar isso. Quem é por que as mães da gente, por que as histórias das princesas da Disney não contam pra gente que vai chegar um momento do casamento que o seu parceiro vai parar de te abraçar, que vai parar de te beijar, que vai parar de fazer amor com você, e aí vai ficar uma loucura, um caos o casamento. Né? E aí começa a piração. Será que tá me traindo? Será que tem outra? Ai, será que eu tenho que me separar? Será que o amor acabou? E aí quando a gente chega nesse ponto, que eu e você passou por isso, né? Nós duas já nos separamos dos nossos parceiros. Cara, isso dói muito, isso é muito dolorido, né? Mas foi necessário para o seu crescimento, foi necessário para o meu crescimento, mas olha, doeu demais, dói demais. Só dói. que ninguém fala e essa dor, isso. não, eu ia dizer, não fala da dor, não fala. E eu concordo contigo, Diora, assim, eu também fiquei, né, e tu sabes disso, assim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, assim, a dificuldade da questão das redes sociais, né, de se expor e tudo mais, é que realmente parece, né, me parece que a gente precisa ter o tal do roteiro, que precisa ter tudo muito certinho, tudo muito... Cara, e eu vou te dizer que, até um pouco antes de a gente começar aqui a gravação, eu tava comentando aqui com os meus anjos, que a gente...
tem uma tendência, claro, né? Assim, isso pelo pertencimento, porque a gente quer pertencer, a gente sabe disso, né? A gente quer ser aceito e tudo mais. Então, a gente quer falar tudo certinho, a gente quer se organizar, quer ter... Mas já parou para pensar que é nessa naturalidade, é nessa verdade que cada um tem, é que realmente as coisas acontecem? Exato. Quando eu no primeiro, eu não vou esquecer, o primeiro episódio foi muito difícil para mim. Foi muito, eu até comento lá no primeiro episódio, né, que como é difícil não fazer roteiro, mas eu me coloquei isso, eu não quero roteiro. Eu não quero roteiro, eu quero que as coisas, ou eu quero que as falas, eu quero que sejam do coração, no sentido de verdade, de que as pessoas possam falar, né, e possam ouvir também aquilo que é real. E o real é, você sim, em alguns momentos da vida está se sentindo a última bolacha do pacote, e em outros está se sentindo nada, entende? Então assim, a vida, não, por mais que o que parece nas redes sociais é que a gente sempre está no sucesso, aquele sucesso construído e idealizado e padronizado na sociedade, que também foi nos ensinado de forma inconsciente, vamos dizer assim, pela consciência coletiva que a gente chama, né? E aí a gente acaba ficando um pouco preso a esses padrões, né? E é claro que quando alguém vai para a rede, como tu falou, e às vezes fica muito no roteiro, ou vai fazendo esse passo a passo, nem todos vão conseguir fazer, e fica artificial, né? Não fica legal isso, e a gente não quer isso para nossa vida, não é? A gente não deveria querer, tá, Grazi? Mas eu vou te ser muito sincera, assim, eu fico muito preocupada com a geração dos nossos filhos, né? Do seu, do meu, porque o meu filho já sabe a importância do thumbs up, né? Com 7 anos. Ele começou, aí ele falou, mamãe, eu quero um canal no YouTube, porque ele seguia um menininho aqui que tinha um canal no YouTube. Eu falei, de forma alguma. Sabe, eu não quero que o meu filho cresça imaginando assim que ele é amado dependendo da quantidade de likes que ele tem, dependendo da quantidade de pessoas que se inscrevem no canal. E eu fico muito preocupada com essa geração porque é isso que eles veem, né? E eu que trabalho, a minha carreira, Graça, me permite trabalhar com grandes atletas, com grandes personalidades. E eu vou te ser muito sincera, Graça, foi difícil um deles que eu não trabalhei, que não tem uma vida miserável, entre aspas, sabe? São pessoas que estão sempre com medo de saírem na rua porque vai ter um monte de paparazzi, são pessoas que não conseguem sentar em um restaurante como eu e você senta e tomar um café, sabe? Em tranquilidade, sem pedir para autógrafo, sem pedir para foto. E assim, muitos deles, eu acho que esse filme que a Lady Gaga fez, né, a Star is Born, acho que mostra muito isso, né? Então, assim, muitos deles querem esse sucesso para se sentirem amados, né? Porque é uma das necessidades básicas do ser humano, é se sentir amado. Sim. Mas eles não entendem a que preço que vai vir esse amor, né? Então eu acho que fica uma pergunta importante para a tua audiência, aonde que eu recebo o meu amor? Né? Da onde que vem o meu amor? Da onde que vem a admiração das pessoas por mim, sabe? E será que eu tenho que estar tão presente nas redes sociais de uma forma tão perfeita como você falou? Será que eu tenho que seguir esse roteiro? Ou será que eu vou ter mais sucesso falando dos meus tombos, falando dos meus desafios e como eu venci esses desafios, porque sim, eu vou estar ajudando mais pessoas, né? Então, exatamente. Eu acho que se a gente conseguir mostrar isso para o mundo, né? A gente que está nessa posição de comunicador e educador, eu nada mais sou do que uma educadora, eu acho que a gente vai contribuir para um mundo mais real, mais verídico, especialmente nessa época que a gente pode ter o nosso próprio avatar, né? Então,
se eu puder deixar um último conselho aí para sua audiência, Grace, eu deixo esse conselho de se perguntar o porquê que eu estou fazendo isso, né? E para quê? E se você não achar a resposta, tá tudo bem, porque aí você está frente ao caos e você precisa realmente dar um passo para trás e entender que não dá para você seguir sem você ter essas respostas, né? Essa para mim é a minha mensagem assim final, Grazi, para tua audiência. Você concorda com essa fala? Eu concordo, porque eu te diria que quando, na verdade, não quando, se quem está ouvindo a gente, né, estiver num caos nesse momento, ou quem estiver ouvindo, quando estiver num caos, porque em algum momento da vida ele vai acontecer, isso para mim é fato, né? E você se fazer essas perguntas, né, que a Dior trouxe agora, só dê um break, só pare, tome um café, um suco, uma água e deixe um pouco essa mente livre para que ela possa encontrar as respostas também. E seja talvez através de ouvir um podcast, de conversar com alguém que você confie, ou um livro ou um filme, mas pare, né? Acolha esse caos, reconheça ele e libera espaço na mente para que as soluções possam aparecer. Então eu acho que a gente aqui, sem querer, querendo, que não existe coincidência, como eu já falei, conseguimos finalizar esse papo que, na verdade, se deixasse, a gente podia ficar aqui ainda horas e horas e horas e horas falando, né? Mas se a gente puder ajudar, né, Dior, eu, você e todas as pessoas aí que a gente conhece, que tem papéis fundamentais na vida de outras pessoas, que são luzes, que são isqueiros na vida de outra pessoa, se a gente puder contribuir de alguma forma, falando a verdade, como a gente fez hoje aqui, nua e crua, né? A gente vai ficar muito satisfeito, porque eu tenho certeza que ambas, eu e você, estamos alcançando também o nosso propósito com esse momento. E eu queria acrescentar assim, que o caos não é ruim, né? O caos, a gente vai sentir medo dele, mas é o que eu sempre falo, né? Sinto medo e siga adiante, porque o caos, se a gente der uma denotação positiva para ele, o caos ele é um propulsor de mudança, e muitas vezes, por mais que doa, né? Para nascer, Grazi, dói, né? Imagina o bebê ali passando por todos os movimentos até nascer, dói. Aprender a andar dói, a gente cai. Aprender a andar de bicicleta dói, a gente machuca, mas a gente aprende. Então, assim, eu acho que se a gente entender que o caos ele vem para nos agregar e muito menos para nos tirar, e que é parte do ciclo normal da vida, eu acho que assim a gente consegue, como você estava falando antes, levar essas mudanças de uma maneira mais leve, tá? Então, Graça, do fundo do meu coração, muito obrigada por você ter criado essa hora do café. Eu tenho certeza que você vai afetar positivamente a vida de muitas pessoas. Muito obrigada por me convidar, é uma honra. Até parou de nevar, né? Abriu o céu. Olha só que maravilha. Dior, obrigada, muito, muito obrigada, né? Bom, já falei 1 milhão de vezes, mas obrigada por quem você é, obrigada por aquilo que você representa, né, para muitas pessoas. Obrigada por ser uma das minhas mentoras. Para sempre, uma vez amiga, mentora, sempre mentora. Sou sua amiga, você é minha mentora também. E obrigada, ambas. E obrigada por ter aceito o convite, né, de tomar um café aqui com a gente e compartilhado aí um pouco da tua história, e tenho certeza que vai inspirar muita gente, viu? Beijo. Prazer, graças. Obrigadão, viu?